Olá, alunos de mecanismos, fazer uma aula aí, uma videoaula então. A videoaula de hoje, o assunto aí é sobre cálculo da velocidade e aceleração no centro da biela, o ponto C, lá do mecanismo de 4 barras. Esse exercício aqui, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, é lá da lista E4, tá bom? Da lista de exercício E4, fazer o caso 4. Eu pedi para vocês resolverem lá no exercício o caso 3, tá bom? Eu vou fazer o caso 4 como exemplo aqui. Do caso 4 vocês resolvem o caso 3. Vocês pediram aí para poder fazer, explicar, né, como que calcula a velocidade e aceleração no centro da biela. Já tinha dado para vocês calcular a posição no centro da biela. O mecanismo de 4 barras, que foi dado aí na lista de exercício E4, é o mecanismo desse aqui. Ele tem essas dimensões aqui, ó, esses valores. Ó, a medida A, que é esse comprimento aqui, não é isso? A medida B, eu arrumei uma régua aqui, ó, eu medi já, aqui eu já fiz as medidas com os ângulos, tá bom? Aqui certinho. A medida B, ela vai daqui, ela liga a barra a barra A com a barra, aliás, a medida C, né? Vamos fazer a medida C. A medida C, aqui é a medida A, a medida B, ela vai desse ponto aqui, esse ponto. Vamos apagar aqui, ó. Vocês já viram aqui? Vamos fazer o desenho aqui direitinho. Olha só, esse aqui é o ponto A, que é a extremidade da barra 2. Esse aqui é o ponto B. Essa barra aqui é a barra C. E a barra B, o elo B, né, vai ligar o ponto A ao ponto B, tá bom? Vamos colocar aqui ponto A até o ponto B. Então, eu vou ligar aqui, ó. Pronto. Essa barra aqui é a barra C, que tem as medidas estão aqui, né? A barra D, essa aqui. B de bola. OB. B tem 177,8 milímetros. A tem 152. C tem C que tem 177,8. E a barra B, vou corrigir aqui, a barra B tem 254 milímetros. Ok. Aí temos aqui o ângulo θ2, então esse aqui é o ponto fixo O2, esse daqui é o ponto fixo O4, o ângulo θ2, o ângulo θ4 é aqui que sai da horizontal e vem até a barra 4. Então esse aqui é o ângulo θ4. E o ângulo θ3, é que sai do X, do eixo X, e vem até essa barra aqui, que é o ângulo θ3. Ok? Então, nós temos aí o nosso mecanismo desenhado. Esse mecanismo aí, eu desenhei ele em escala, tá? Já está desenhado em escala. Deixa eu conferir aqui.
tem que dar 63 aqui. Isso aí. Tá em escala já. Já medi até os ângulos. Tem uma régua aqui, tá vendo? De madeira, com as medidas aqui direitinho. E tem um transferidor também que eu medi os ângulos. Bom, então o que eu quero achar? Eu quero achar a velocidade de aceleração do ponto C no centro da barra B. Que aqui está dando 60. Deixa eu ver aqui, 60. E 3 a metade, 31. 31, aqui assim mais ou menos, ó. O ponto C está aqui. Eu quero achar, o objetivo aqui então é achar a velocidade de aceleração do ponto C, não é isso? É achar, vou colocar aqui, achar velocidade de C e aceleração de C. Isso, velocidade e aceleração são vetores, né? Nós já vamos colocar aqui os vetores. Vetor velocidade, vetor aceleração. Mecanismos. Então vamos lá, esse desafio aí pra gente, né? 152, aqui é 152,4. 152,4 milímetros. Bom, e a distância aqui D, a distância D é 101,6 milímetros. Então estamos com o nosso mecanismo aí construído já, ok? Desenhado aí, desenhado. Agora vamos começar então esse desafio, né? Bom, aí tem que seguir todos aqueles passos lá para achar o ângulo aqui, achar que dá para achar direto. Então, esse é um mecanismo de 4 barras, né? Achar a velocidade e aceleração do ponto C no mecanismo 4 barras. Bom, aí é o seguinte, dados os valores aí A, B, C e D, então eu vou colocar aqui no cantinho, vou transportar para cá os valores de A, B, C e D já estão no desenho. Eu vou pegar aqui o θ2 também já está no desenho. Eu vou colocar aqui o ômega 2, que é de 400 RPM. Vou colocar para cá. Pronto. Agora eu vou apagar isso aqui, né? Os valores não vão conferir. O A 152,4, o B 254 milímetros, o C 177,8 milímetros, o D 101,6 milímetros. θ2 45 graus. Então vamos começar a fazer esses cálculos aí, ok? Hoje eu estou meio rouco, a voz não está muito boa não. Mas vamos lá. Bom, então é o caso lista E4, caso C, não, caso 4, só para o pessoal se localizar aí, né? A lista de exercícios é 4, o caso 4 da lista que tem esses dados aí, ok? Bom, aí é os procedimentos aqui, a sequência de cálculo que tem que ser feito. Eu vou fazer, só repetir alguma aqui da sequência que você já sabe, depois eu vou dar prosseguimento ao que tem de novo aí, que é o cálculo da velocidade e aceleração. Como é que você faz aqui? Primeiro então calcula o ângulo θ4, que é 2 vezes
o arco tangente de quem? De menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí tem duas raízes, né? Tem duas configurações aí. Daí nós temos lá os valores de delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Aí vem o K1. K1 é d sobre a. K2 é d sobre c. E K3 é a quadrado menos b quadrado mais c quadrado mais d quadrado sobre a, não, sobre 2ac. Sobre 2ac. Então, aqui eu vou fazer rápido isso aí, tá? Olha, eu vou botar só alguns valores para vocês conferirem aí, tá? Então K3, aí depois tem o valor, você calcula o valor de A, que é menos K1, menos K2, cosseno θ2, mais cosseno θ2, mais K3. Aí calcula o valor de B, B maiúsculo, né? Menos 2 vezes seno de θ2. E calcula o valor de C maiúsculo, K1 menos cosseno θ2, K2 mais 1, mais K3. Com isso aí, ó, você calculou aqui o valor de A, B e C maiúsculo, calcula o valor de delta, o valor de B está aqui, B e A está aqui, joga aqui e acha o valor de θ4. Então θ4 aqui, θ4 vai dar, peraí, θ4 aqui, θ4 aí deu menos 36,89 graus. O valor de θ4. O valor de θ3 dá menos 57,62. 62 graus. Tá aqui, ó, o valor de θ4 e o valor de θ3. Bom, aí quais são os próximos passos então a serem feitos aí? É o seguinte, nós vamos usar, lembrando, nosso objetivo é calcular a velocidade e aceleração do ponto C aqui, não é isso? Para isso a gente vai precisar de calcular a velocidade e aceleração do ponto A e do ponto B. Aí depois, e vamos precisar também de calcular os valores aí da velocidade angular e aceleração angular da barra 3, que é a barra B aqui, né? Essa barra aqui é a barra R3, essa aqui é a barra R2, essa aqui é a barra R4 e aqui tem a barra R1. A barra R1 tem a medida D, a barra R2 tem a medida A barra R3 tem a medida C, que é C. Nossa, Deus, aqui é C. C, que é 254. E peraí, não, é B mesmo, é B aqui. A barra 3 tem a medida B e a barra 4 tem a medida C, 177,8. Aí já temos o θ3 e θ4. Podemos calcular aí o ômega
os valores de ômega e alfa, ok? Eu vou pular direto aqui, tá? Ômega 3, vamos ver aqui, ó. O ômega 2, gente, ele tá... O ômega 2, ele tá aqui, ó. Esse é o ômega 2, que é positivo, certo? Positivo no sentido horário. Não, desculpa, positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. Então esse aqui, ó, o ômega 2 é mais 400 RPM, né, que vai dar aí, vai dar um ômega 2 em radiano por segundo. Deixa eu ver o valor dele aqui. Eu não anotei tudo aqui na folha, não. O ômega 2 dá 41.888 radiano por segundo. 41.888 radiano por segundo. E aí, seguinte, daí a gente pode calcular ainda o ômega 4 e o ômega 3. Como é que a gente calcula isso? Ômega 3 vai ser igual θ 3 no tempo t mais delta t. Lembrando que esse mecanismo de 4 barras, nós não desenvolvemos aqui a expressão para calcular as velocidades de acelerações analíticas. Desenvolvi para vocês aqui o método numérico para calcular isso, usando derivada numérica, né? Então fica θ 3 de t mais delta t menos θ 3 do tempo t dividido por delta t, ok? Como é que você chega no valor de t? Você chega no valor de t aqui, a gente sabe que o ômega é igual a dθ dt, ou delta θ, delta t, com delta t tendendo a zero, né? Aí como é que eu chego no tempo t aqui? Eu chego assim, ó, delta θ, o tempo t aqui eu vou chegar da seguinte forma, ó. Eu vou fazer ômega 2 é igual θ 2 sobre o meu tempo, certo? Aí daqui eu vou fazer o tempo é igual a θ 2 dividido por ômega 2. Daí eu tenho o valor de θ 2, que é 45. 45 eu vou colocar em radiano por segundo, tá? 45 graus vai dar 0,7854. Aqui dá 0,7854 radiano por segundo. O ômega 2 está aqui em cima, 41,88. 41,888 aqui, ó, 888 radiano por segundo. Aqui o ângulo é radiano. Então daí o tempo que eu tenho aí, o tempo é 001875. 001875 segundo. Esse é o tempo. Bom, aí eu faço aqui, eu tenho o valor de θ 3, que é menos 57,62 graus. Faz aquele método numérico que eu ensinei para vocês, não é isso? Joga um tempo aqui, um delta t bem pequeno, e calcula aqui o ômega 3. Com isso, eu já calculei aqui, né? Vamos colocar o valor de ômega 3 aqui. Então. Deixa eu fazer uma foto aqui do quadro. Então, fazendo esses cálculos aí, a gente acha o valor de ômega 3. Ó,
Ômega 3 é calculado assim, né? Ômega 4, a mesma coisa, θ 4, o mesmo procedimento, de T mais delta T menos θ 4 do tempo T dividido por delta T, um delta T muito pequeno, não é isso? Tendendo a zero aí. Aí depois você calcula o alfa 3. O alfa 3 vai ser o θ 3 de T mais delta T menos duas vezes o θ 3 do tempo T mais o θ 3 do tempo T menos delta T dividido aqui por delta T ao quadrado. A aceleração é calculada assim, a aceleração é a derivada segunda em relação ao tempo, não é isso? E o alfa 4 vai ser igual o θ 4 mais do tempo T mais delta T menos duas vezes o θ 4 no tempo T mais θ 4 no tempo T menos delta T. Isso aqui tudo dividido por delta T ao quadrado. Com isso, com essas equações aí, você joga lá no computador, na calculadora, né, e vai fazer aí, lembrando, se for fazer na calculadora, você tem que usar muitas casas decimais aqui para dar certo, porque essa diferença aqui é muito pequena. Então, se você usar poucas casas decimais, isso aqui tem que ser uns 10 algarismos significativos aqui, ó, esses valores aqui para dar certo, tá? Porque a diferença entre eles é bem pequena, não é isso? Esse delta T é bem pequeno e essas diferenças são bem pequenas. Com isso aí, gente, a gente acha aqui, ó, os valores de alfa 3. Não, alfa 3 não, vamos começar pelo ômega ali, que é as acelerações, né? As velocidades, aliás, as velocidades. Então, com isso, a gente vai achar aqui vamos achar o ômega 3 primeiro, então vou colocar ômega 3 primeiro, que é ômega 3 aí 70,307 radiano por segundo. O ômega 4 é ômega 3, não, é ômega 3, tá certo, ômega 3, peraí, ômega 3, ômega 4 acho que eu nem sei se eu preciso dele aqui não, eu preciso sim, ômega 4 aí dá 99, dá mais, né, 99,003 radiano por segundo. O alfa 3, que é a aceleração angular da barra 3, dá menos 5.905, menos 5.905,1 radiano por segundo ao quadrado. E o alfa 4 aí vai dar, deixa eu ver aqui, alfa 4 menos 6.879, menos 6.879, alfa 4 menos 6 radiano por segundo ao quadrado. Então eu tenho aqui as duas acelerações e as duas velocidades angulares das barras 3 e 4. Vamos ver os sinais deles aqui, né? O sentido, na verdade. Vamos ver os sentidos agora. Quais são os sentidos aqui, ó?
o ômega 3 é positivo. Positivo é o sentido anti-horário. Então o ômega 3 vai estar girando assim, ó, positivo. Ômega 3 deu positivo. O alfa 3 deu negativo. Então o alfa 3 é no sentido anti-horário. Aí depois, o ômega 4 é positivo. Então ele é no sentido anti-horário. Anti-horário, aqui assim, então o ômega 4, não, peraí, é o ômega 4, o ômega 4 é positivo, né? Ômega 4 tá para lá. E o alfa 4 é negativo. Então o alfa 4 vai estar no sentido horário. Então temos que analisar isso aí, os sentidos de cada um. Aí, gente, é o seguinte, nós temos aqui, agora vamos calcular a velocidade e aceleração dos pontos A e do ponto B, certo? No ponto, o ponto A, ele está com uma, deixa eu ver aqui, a velocidade, ela é tangente, ela faz 90 graus com a barra, na verdade, né? É tangente a um círculo, que essa barra 2 aqui, ela descreve um círculo aqui no ponto A. Então, deixa eu ver aqui o sentido dela. Peraí. Ó, aqui ela vai fazer um ângulo de 45 graus aqui com horizontal. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver assim. Peraí. Deixa eu ver aqui. 45 graus eu tenho que medir aqui. Ih, peraí que deu ruim ali. 40. graus dá aqui assim, então a velocidade VA vai estar aqui assim, VA. Bom, aceleração do ponto A, ele, o ponto tem uma aceleração tangente, pode ter uma aceleração tangente, uma aceleração normal. Nesse caso aqui, como a aceleração angular dessa barra é zero, por quê? Porque a velocidade angular é constante. Então ela só tem uma aceleração normal, que é essa aqui. Então tem a aceleração de A normal, certo? O ponto B ele vai ter, como alfa aqui é diferente de zero, o alfa 4 é diferente de zero, então ele vai ter uma aceleração normal e uma aceleração tangencial. A aceleração normal, ela aponta para o centro do ponto de giro, é isso? Então essa aqui vai ser a aceleração de B normal, e tem uma aceleração aí de B tangencial agora. A aceleração de B tangencial, ela vai estar, olha só, se a aceleração angular está girando no sentido horário, ela está girando nesse sentido assim, ó, está girando em torno do ponto fixo O4, certo? Então a barra R4, ela está girando assim. Então a velocidade dela, a aceleração angular, a velocidade do ponto B vai estar, a velocidade do ponto B vai estar para lá, por quê? Porque ômega está no sentido anti-horário. Então o ômega, ele me informa, o sentido da velocidade. E o alfa me informa o sentido da aceleração tangencial, ok? Então eu sei que a velocidade do ponto B vai estar para cima.
E a aceleração tangencial do ponto B vai estar para baixo por causa do sentido de ômega aqui. Eu vou medir esse ângulo aqui, então, veja bem. Esse ângulo aqui, deixa eu fazer as continhas aqui. Eu vou medir aqui, eu vou apontar então o sentido aqui de cada um. Então veja bem, se ômega 4 está girando assim para cima, então a velocidade B vai estar para cima, não é isso? Agora, se o alfa 4 está girando no sentido horário, então significa que a aceleração tangencial, a aceleração do ponto B tangencial vai estar para cá, não é isso? Agora vamos ver quem são os ângulos aí, ó. Os ângulos aqui eu tenho, esse ângulo aqui é θ4, né, que faz com a horizontal com a barra R4. Então aqui também vai ser θ4. A linha continua aqui, certo? Esse ângulo aqui é o complemento de θ4 e aqui vai ser também θ4. Ok? Bom, e aqui opostos pelos vértices, esse ângulo aqui também é θ4. Daí a gente pode calcular a direção, a direção de cada, sabe na verdade a direção de cada vetor. O ângulo aqui é 45 graus, então tanto faz, aqui é 45 e aqui também é 45, né? Não faz diferença. 45, como é a metade de 90, então os dois vão dar 45. E aqui também é o ângulo θ2, que é 45. Bom, agora o que a gente tem aí? Olha só. A gente tem a direção e o sentido de todas as velocidades e acelerações do ponto A e do ponto B, somente, né? Ponto A está aqui na extremidade da barra 2 e o ponto B está na extremidade da barra 4. Só que eu quero calcular o ponto C. Então vamos ver aí como é que a gente faz para chegar lá. Então vamos calcular primeiro aí as velocidades velocidade e aceleração do ponto A e do ponto B, certo? Como que a gente calcula isso então? Vou tirar uma foto e vou apagar esse lado aqui. Então o que eu fiz? Eu passei os valores que estavam aqui para o lado esquerdo do quadro, a gente poder ir consultando esses valores aí. Então vamos calcular. Então nós já determinamos aqui qual é o sentido e a direção dos vetores velocidade e aceleração, não é isso? Ó, aceleração normal de A, velocidade de A, velocidade de B, aceleração normal de B e aceleração tangencial do ponto B. Agora vamos determinar os valores, o módulo, não é isso? Então o módulo é o seguinte, ó, a velocidade de A ela é igual a ômega 2 R2, a barra R2, não é isso? Então vai ficar, a velocidade de A vai ser igual a ômega 2, que ômega 2 eu apaguei aqui, né? O ômega 2, acho que é 41,888. Deixa eu ver aqui, ômega 2, 41,888. 41,888 radiano por segundo. Então ômega 2, coloca aqui 41,888 vezes o R2, ó, é 152,4 milímetros, então 0,1524 metros, não é isso? Então a velocidade A, o módulo dela é 6,384 metros por segundo. A velocidade B
Então vamos destacar aqui. Okay. A velocidade B é ômega. Ó, o B ele está na extremidade da barra R4. A barra R4 ela gira em torno do ponto fixo O4. Então como é que eu calculo a velocidade de um ponto que gira em torno de um ponto fixo? É o raio de giro vezes a velocidade angular, não é isso? Então vai ser ômega 4 R4, que vai dar ômega 4, é esse valor aí, na ômega 4, tá aqui em cima, né? É 99,003. 99,003 radiano por segundo. O R4 é esse valor aqui, né, da barra 4, é 0,1778 metros. Aí a velocidade do ponto B, ela dá então 17,60 milímetros. 17,60 metros por segundo, aliás, metros por segundo. Ok? Então já tenho aí velocidade dos dois pontos. Agora vamos calcular a aceleração dos dois pontos. E como que fica então o cálculo da aceleração de cada ponto? A aceleração normal do ponto A, como é que você calcula a aceleração normal? A aceleração do ponto A normal vai ser a velocidade de A ao quadrado sobre o raio R2. O raio R2, não é isso? Só isso aqui. Ao quadrado não. Isso aí vai dar a velocidade de A, nós já calculamos aqui 6,384 ao quadrado dividido pelo R2. R2 é 0,152 milímetros, 0,152 4 metros, não é isso? Então, a aceleração de A na direção normal vai dar, vamos ver aqui na minha nota de aula aqui, aceleração normal de A é 267,4 milímetros por segundo. 267,4 metros por segundo ao quadrado. As acelerações elas dão valores grandes, tá vendo? Aí isso aí vai resultar em forças muito grandes, né? Forças de inércia aí enormes. Agora vem esse aqui, agora vem a aceleração de B normal. A aceleração de B normal vai ser a velocidade de B ao quadrado, o módulo, né? Tudo em módulo aqui, sobre R4, que R4 é o raio de giro do ponto B. Então, vai dar aqui a velocidade de B é 17,60. Então, 17,60 ao quadrado. O raio R4, ó, 177,8 milímetros. Então, 0,1778. Que dá a aceleração de B normal, vai dar a aceleração de B normal. A aceleração de B tangencial, onde eu notei aqui, a aceleração de B normal. Vamos ver aqui, a aceleração de B normal, ela dá aceleração de A, aceleração de B normal 1742,7. Então deu 1742,7 metros por segundo. 1742,7 metros por segundo ao quadrado. Porque a velocidade aqui, ó, a velocidade de A, de B, ela é bem maior que A, né? É 17 metros por segundo, aqui é 6. Então aqui de A deu 267, que deu 1742. Agora a aceleração de B tangencial. A aceleração de B tangencial vai ser alfa 4 vezes R4, não é isso?
é a velocidade angular vezes o raio de giro aí. Isso aqui vai dar o alfa 4 é 6.000, é o módulo aqui que eu estou calculando, tá? Então 6.879,6. 6.879,6. Eu estou calculando só o módulo aqui, por quê? Porque a direção e o sentido eu já coloquei no desenho, já indiquei aqui, tá? Então só o módulo. Então 6.879,6 vezes o raio R4. O raio R4 é esse aqui, ó, 177,8 milímetros. Então 0,1778. Então a aceleração de B tangencial, ela vai dar aí, vamos ver, aceleração de B tangencial. Essas letrinhas me confundem aqui, é muita letra. Aceleração de B tangencial, por mais que eu faça e destaco, então vamos lá, aceleração de B tangencial. Tá aqui, ó, é 1223,2. 1223,2 metros por segundo ao quadrado. Então deu alto também, certo? Bom, até aí acho que vocês já sabiam calcular, né? Isso só estão fazendo um exercício mesmo. Agora que vem a novidade, que é calcular então do ponto C. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma técnica aqui bem interessante para vocês. O que eu vou fazer, ó? Eu vou calcular a velocidade e aceleração. Eu vou calcular usando o cálculo que é feito, gente, usando velocidade relativa e aceleração relativa, com a equação lá que vocês viram lá no Beer-Johnson, Mecânica 2, vocês viram no curso de Mecânica 2, né? Eu estou meio sem espaço no quadro aqui, deixa eu apagar isso aqui que eu vou continuar. Vamos lá. Aqui a gente usa então velocidade e aceleração relativa da seguinte forma, ó. A velocidade, eu posso, por exemplo, eu conheço a velocidade de B, conheço velocidade e aceleração do ponto B, velocidade e aceleração do ponto A. O que a gente vai fazer então, ó? O ponto C eu posso calcular usando a velocidade e aceleração de A ou de B, qualquer um dos dois que eu conheço. Eu vou usar de A aqui, tá bom? Então é o seguinte, vou escrever aqui o seguinte, velocidade e aceleração relativas. Como é que calcula isso então? Calcula da seguinte forma, ó. A aceleração, a velocidade, né? Começar pela velocidade. Você calcula assim, ó, relembrando lá do curso de Mecânica 2 que vocês fizeram. A velocidade de C em relação a A, ela é a velocidade de C menos a velocidade de A. Tudo isso na forma vetorial, certo? E a aceleração de C, do ponto C em relação ao ponto A, vai ser a aceleração do ponto C menos a aceleração do ponto A. Certo? Então eu tenho essas duas equações aqui para trabalhar, que é de velocidade e aceleração relativa. Deixa eu fazer uma foto e apagar o outro lado. Agora, gente, olha só, a gente precisa saber agora os vetores, né? Nós temos aqui os módulos que eu passei para vocês aqui de cada velocidade, nós temos que escrever eles na forma de vetores. Então, a aceleração e as velocidades a gente tem que escrever na forma de vetor para poder fazer esse cálculo aqui.
Então vamos lá. Eu vou fazer o A, então vai ficar como? A velocidade de A, eu posso calcular ela aqui. Ah tá, e dessa equação aí, eu tenho uma outra equação ainda, que é o seguinte: a velocidade de C em relação a A é dado por ômega 3, que é o ponto C está localizado na barra 3, né? Então ômega 3 na forma vetorial, isso vetorial, ó, o raio de C barra A. Quem é esse raio de C barra A? É o raio que vai de A até C, não é isso? C menos A. E essa então é o ômega, né? E a aceleração, ok. Bom, e aí vamos fazer esse cálculo então. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte: para validar esse método aí, eu vou fazer o cálculo da velocidade de B e da velocidade de A usando esse método aqui, como se eu não conhecesse a velocidade de aceleração de B. Aí eu comparo com o valor que eu já calculei. Depois eu calculo, aí eu validando o método, ó, o procedimento vai ser o seguinte: eu vou supor que eu não conheço a velocidade do ponto B e calculo a velocidade do ponto B por essa equação, ok? Aí se minha velocidade de B conferir com a velocidade de B que eu já calculamos, usando aqui, ó, a velocidade angular da barra R4, eu calculo do ponto C, ok? Ou podemos ir direto também, né? Eu já conferi isso aqui, mas é só uma forma aí de vocês se sentirem mais seguros, né? De que o resultado é aquele mesmo. Então é o seguinte: a velocidade do ponto, vamos ver aqui, ó, a velocidade do ponto A, eu tenho que escrever ela na forma vetorial então, tá? Então vamos ver, a velocidade A na forma vetorial vai ser o que? Vai ser a velocidade de A, que nós já calculamos, botei no quadro aqui a velocidade do A, que é 6,384. A velocidade de A, não é isso? Então nós temos aqui a velocidade de A 6,384, então vai ser 6,384, que é o módulo da velocidade de A. Aí, olha só, vamos calcular os componentes x e y dela. O x, a componente x dela vai estar para a esquerda. Nós vamos decompor a velocidade aqui, ó, vamos decompor. Ela faz um ângulo de 45 horizontal, não é isso? E está apontado contra o sentido de x. X está apontado para a direita e y está apontado para cima. Y está para cá e x está para cá, ok? Então, vai ser o seguinte: vai ser menos cosseno de θ2, não é isso? Na direção, vezes o vetor i, e a componente da velocidade A na direção y vai ser projetando ela aqui em y, que vai ser seno de 45, mais seno de θ2, ou de 45, tanto faz, θ2, j. Então o vetor velocidade A, ele vai dar aí, menos, fazendo essa conta aí, né? Menos 4,514 e mais 4,514 J. Isso, metro por segundo. Então esse é o vetor velocidade A. Tá. Agora, vamos calcular aí o vetor
o vetor é C em relação a velocidade C em relação a A. Então vai dar a velocidade C em relação a A é igual a ômega 3 vetorial. Eu já escrevi aqui, né? Vetorial RCA. Quem é esse vetorial RCA? Então vai ser VC, a velocidade C em relação a A, vai ser o ômega 3. O ômega 3 está aqui, ele gira no sentido anti-horário. Ele é um vetor na direção de Z, tá? Porque eu estou trabalhando no plano XY. Então meu ômega 3 vai ser... Então essa velocidade aqui, a velocidade ômega 3, ó, ela vai ser... O meu ômega 3, deixa eu ver no papel aqui que eu paguei do quadro, né? O ômega 3 aí... Nessa hora que eu queria ter um quadro maior, né? Você vai anotando no canto do quadro. O ômega 3 é 70,307. Então vai dar aqui, ó, 70,307 na direção K. Tá bom? Isso aqui, vetorial. O raio RCA. O raio RCA é o raio que vai de A até C, não é isso? É o ponto C em relação a A. Então vai ser o seguinte, ó. Aqui vai ser esse módulo aqui, o tamanho dessa barra aqui, gente, ele é de 254 milímetros. Então para eu chegar no ponto C, ó, do ponto A até o ponto C vai ser a metade de 254, que dá o que? Dá 128, né? Metade de 250 dá 125. Então 128. Então vai ser 0,128 milímetros, não é isso? Não, 0,128 metros até chegar no ponto C. Agora vamos escrever a direção. A direção aí, quem é a direção aqui? A direção indo do ponto C até chegar no ponto A, a minha direção vai ser o que? Vai ser mais cosseno, vamos pegar o ponto C aqui e projetar na direção X, vai ser mais cosseno θ3. O módulo de θ3, tá? É cosseno θ3 e a componente dessa barra, desse vetor R de A até C, vai ser o que? Vai ser menos seno de θ3, J, menos seno θ3, J, ok? Daí a gente faz então o produto vetorial VC em relação a A, ok? Então quanto que vai dar isso? Olha só, o K, aí nós temos que usar aquela regra de produto vetorial, de IJK, não é isso? De I você vai para J, de K vai para, de J vai para K. Quando eu giro no sentido anti-horário dá positivo, quando eu giro no sentido horário dá negativo. Então eu vou fazer o produto vetorial aqui. Eu vou fazer primeiro do K vezes J, que aí eu sei que vai dar I, tá bom? Ó, se eu fizer esse produto aqui, K vetorial, vamos fazer K vetorial J, vamos ver o número que dá primeiro. Ó, se eu multiplicar 70,307 vezes 0,128 vezes seno, então vamos ver, ó, 70,307 vezes 0,128 vezes seno, vamos pegar o ângulo θ3 aqui, é 57,62. 57,62. Então tem 70,307
vezes ponto 128 vezes seno do ângulo θ 3. Aqui dá 7,600. Aí vamos ver qual o sinal agora, ó. Vamos analisar aqui. Ó, positivo aqui com negativo vai dar negativo, certo? Positivo aqui com negativo do seno. Agora o produto vetorial, K vetorial J. K vetorial J, ó, K vetorial J dá menos I. Por quê? Porque eu estou rodando no sentido contrário. Então K vetorial J dá menos I. Então menos aqui com menos aqui vai dar mais. É isso aqui, certo? Agora, vamos fazer 70,37 vezes 0,128 vezes cosseno θ 3. Então agora mudamos aqui para cosseno. O número aqui dá 4,819. Aí vamos, o sinal, ó, positivo aqui com positivo aqui dá positivo. Mas eu não vou colocar ainda não. Eu sei que é positivo. É K vetorial I. K vetorial I dá positivo, ó, porque de K para chegar em I, eu estou indo no sentido anti-horário. Então dá positivo J. Não é isso? Ó? K vetorial I dá positivo J. Então J positivo. Então o vetor V, a velocidade de C em relação a A, está calculado aí, certo? Dá esse valor aí, ó, 7,600 e o 7,600 na direção I, né, vezes vetor I, 4,819 vezes J. Ok? Agora, pessoal, tinha uma coisinha que não estava batendo aqui certinho. Aqui na verdade é 127. Eu errei aí, tá? Metade 254 é 127. Então aqui dá um pouquinho diferente aqui essas contas, ó. É porque eu achei que os valores... Então... Os valores não, deixa eu ver. Aqui dá... 127. É 7,54, 7,540 aqui. 7,540. E o que multiplica por cosseno, que é o segundo, é 4,782. Então aqui é o 4,782. Isso aqui é a velocidade em metro por segundo, né? A componente x e a componente y aí. Aí eu posso calcular agora a velocidade no ponto C por essa equação aqui, ó. Eu tenho a velocidade C. A velocidade de A já está aqui, né? Então a velocidade C, ela é igual à velocidade de A mais VC em relação a A. Como eu já tenho A, eu tenho a velocidade de A e tenho a velocidade de C em relação a A, eu posso calcular a velocidade de C. A velocidade de C vai ser igual à velocidade de A, que essa aqui é menos 4,514. Menos 4,514 e mais 4,514 J. Isso é a velocidade de A. Agora vem a velocidade de C em relação a A, que é 7,540 e mais 4,782 J. Não é isso? Vamos ver, a velocidade de ômega ela gira aqui, então os dois é positivo, né? A componente x e a componente y da velocidade C em relação a A é positivo. Aí agora a gente soma a componente I com a componente I, soma a componente I com a componente I aqui, e a componente J com a componente J.
a gente vai ter a velocidade na direção, a velocidade do ponto C, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, vai dar menos 4.514 e mais 7.540. Mais 7.540. Então a componente, então vai ficar velocidade C vai dar 3,026 I, não é isso? Agora o J, eu vou somar esse 4,514 com 4,782. Então vai ficar 4,514 mais 4,782 mais 4,782, 9 mais 9,296 J metro por segundo. Metro por segundo. E se eu quiser saber o módulo da velocidade C, o módulo da velocidade do ponto C é o que? A raiz quadrada de 3,026 ao quadrado mais 9,296 ao quadrado. Então o módulo da velocidade C do ponto C é igual a 3,026 ao quadrado mais 9,296 ao quadrado. Dá 9,776 metros por segundo ao quadrado. Aqui é o quadrado, não, metro por segundo só, né? É velocidade, não é aceleração. Então pronto, a velocidade C está calculada aí, ok? Agora vamos calcular a aceleração. Bom, já calculamos então a velocidade do ponto C, agora eu vou calcular a aceleração do ponto C, não é isso? A aceleração do ponto C, então a gente precisa, a aceleração do ponto C vai ser igual ao quê? Vai ser igual a aceleração do ponto A mais a aceleração do ponto C em relação a A. É a equação de velocidade de aceleração relativa, não é isso? Bom, só que qual que é a aceleração de C em relação a A? A aceleração relativa, ela é um pouco mais complicada que a velocidade, né? A aceleração, a gente sabe que a velocidade, a aceleração, gente, ela é o que? Ela é a derivada, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, certo? E a velocidade, ela é ômega vetorial R. Então isso aqui vai dar dois termos, né? Quando você usa a regra do produto aqui, a derivada de um produto, então eu tenho a aceleração vai ser igual d ômega dt vetorial R, regra do produto na derivada. Eu derivo o primeiro e conservo o segundo, mais eu repito o primeiro e derivo o segundo, vetorial dr dt, certo? Só que aí eu tenho o que? A aceleração vai ser igual, o d ômega dt é o alfa, é a aceleração angular. Deixa eu melhorar esse alfa meu aqui. Então esse aqui vai ser o vetor alfa vetorial R, certo? Mais ômega vetorial, o dr dt é o v, não é isso? Isso aqui, ó, isso aqui é alfa
vetorial R mais ômega vetorial V. Porque o dr dt, a derivada da posição em relação ao tempo, é a velocidade. Então vai ficar ômega vetorial V. Só que o V é ômega vetorial R. Isso aqui, tá? Então a aceleração é tudo isso, ó. É alfa vetorial R mais ômega vetorial a parênteses ômega vetorial R. Ok? Isso aqui, peraí, ó, esse produto aqui, então vai ficar, a aceleração vai ser igual alfa vetorial R. Esse produto aqui, gente, ômega vetorial R, isso aqui, se você fizer isso aí no plano direitinho, você vê as direções aqui, né? O ômega aqui é na direção Z, isso vai dar menos ômega ao quadrado vezes R. Esse produto vetorial aí vai dar isso aqui, ó, R, tá? Dá o módulo do ômega e tira o produto vetorial. Isso aí vocês testam depois, testa no papel depois, usando produto vetorial, você chega nisso aí. Eu não vou desenvolver isso aqui não, dá direto aqui. Só fazer isso aqui, não, ômega vetorial R, sabendo que o ômega está na direção Z, o ômega e o alfa estão na direção Z. Então eu tenho essa equação aí. Daí eu tiro o seguinte, a velocidade de C em relação a A, ó, aliás, a aceleração de C em relação a aceleração do ponto C em relação ao ponto A vai ser o alfa 3, que é a barra, o ponto C está localizado na barra, a barra 3, não é isso? Vetorial R do ponto R de C em relação a A, menos ômega 3 ao quadrado. Por quê? Porque o ômega 3, porque é a barra 3, não é isso? O giro da barra 3, vezes o raio de C em relação a A. O raio de C em relação a A, a gente já fez ele aí para calcular a velocidade, não é isso? Então vai ficar aceleração. Ah, tá. Mas nós temos que achar aí a aceleração de A na sua forma vetorial. Nós já achamos a aceleração de A, já achamos o módulo dela, e a direção em sentido, ela só tem a componente normal, né? Isso não tem componente tangencial. Então quem vai ser a aceleração de A? Aceleração de A, que é igual a aceleração de A na direção normal, vai ser igual o módulo da aceleração de A. Vamos ver aqui onde eu notei o módulo da aceleração de A normal, 267,4. Então vai ser 267,4. Aí vem agora as componentes dela na direção X e na direção Y. A aceleração na direção A normal está aqui, não é isso? Então, a componente X dela vai ser negativa, ó, porque vai estar apontando para a esquerda, negativa, cosseno θ2 e a direção Y também vai ser negativa, porque vai apontar para baixo, né? A componente de A na direção normal vai ser essa aqui, a componente, trazer para o eixo Y aqui. Então vai ser menos seno de θ2 J. Daí eu tenho que a aceleração do ponto A vai ser menos 267,4 cosseno de 45. 267,4 cosseno de 45 dá 189,1 e mais 189,1 J, porque é cosseno de 45, né? Então a componente X e a componente Y vai ser igual, o ângulo é de 45. Isso aqui metros por segundo ao quadrado, que é velocidade, certo?
Agora, temos que calcular isso aqui ainda, a aceleração de C em relação a A. Então, a aceleração de C em relação a A vai ser igual a alfa 3. Quem é o alfa 3? O alfa 3, ele é... Se o quadro fosse maior, gente, dava para andar mais rápido, mas eu tenho que ficar consultando. Se fosse maior, eu anotava aqui no canto esses números aqui. Menos 5.905. Aqui eu vou colocar vetorial ali, né? Produto vetorial. Então vai ser menos 5.905, vírgula 5.905 alfa 3,1 na K, porque está na direção Z, não é isso? Isso vetorial com RCA, o vetor, né, de C em relação a A, o vetor posição de C em relação a A. Isso é o módulo desse vetor aqui, ó, de A até C, dá 127 milímetros, é metade aqui, 254. 254 é a barra inteira. Então vai dar 0,127 vezes a posição de C em relação a A, que é um raio que tem origem em A e tem o destino em C. A componente dele em X vai ser positivo, então vai ser cosseno desse ângulo aqui, ó, módulo do ângulo θ3 na direção I. Agora, a componente Y dele vai ser menos, vamos começar daqui, ó, clicando aqui para pegar espaço, menos seno de θ3j, não é isso? A componente, esse vetor aqui de A até C, a componente X dele é positiva e a componente Y é negativa. Continuando aqui, menos ômega 3. Quem é ômega 3? Ômega 3 é 70,307. 70,307. Aqui é o módulo, tá? O módulo. Porque aqui eu já fizemos esse produto vetorial aqui, você faz aqui, já sai o módulo de ômega aqui. E o RCA é o vetor, então eu vou repetir esse vetor aqui de novo. Então vai dar 0,127 vezes cosseno θ3i menos seno θ3j. Bom, daí temos que calcular então essa velocidade, essa aceleração de C em relação a A. Então, fazendo todo esse cálculo aqui, né, a gente vai ter a aceleração de C em relação a A é igual a menos 969,6 I mais 128,5 J. Isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Agora, como eu já tenho aceleração no ponto A, aceleração de C relativa a A, e tenho, e agora eu posso calcular a aceleração do ponto C, né? Isso que eu somo as duas. Então vai ser aqui, ó, a aceleração do ponto C vai ser igual a aceleração do ponto A mais a aceleração de C em relação a A. Aceleração relativa, né, de C em relação a A. Aí eu tenho aceleração de aceleração de C é igual
Aceleração de A, menos 189, menos 189,1 I, mais 189,1 J, que é a aceleração de A. Aí vem agora menos 969,6 I, mais 128,5 J. Então daí eu tenho aqui a aceleração de C vai ser igual, só fazer essa soma agora. Então tem aqui 189,1 I menos 969,6 dá menos 780. Deixa eu conferir aqui. Aceleração de C. Não bateu, peraí. Mais uma correção aqui. A aceleração de A, a componente dela em X é negativa, a componente em Y também é negativa. Então aqui é menos 189,1 I menos 189,1 J. E aí, quando eu... Aqui também, ó. Aqui então é menos J. Então o resultado aí da aceleração é menos 1158. Aqui é menos a componente I, aqui é menos, e aqui também é menos, né? Então menos 189,1 menos 969,6 vai dar menos 1158 menos 1158,7 I. E agora aqui, ó, menos 189,1 J mais 128,5 J vai dar menos 60,6 J. Então isso aqui em metros por segundo ao quadrado, tá bom? Metros por segundo ao quadrado. Então está calculado tanto a velocidade quanto a aceleração no ponto C. Calculamos aí usando a ideia aí de velocidade relativa e de aceleração relativa que vocês tinham aprendido lá em mecânica 2, né? A gente só está revisando aqui um pouco, dando continuidade aí, ok? Então assim que vocês vão calcular a velocidade no ponto C. Com isso, gente, você consegue calcular a velocidade e aceleração de qualquer ponto no mecanismo, ok? Não só no mecanismo, o mecanismo de 4 barras, né? E outro tipo de mecanismo, você tendo a velocidade de um ponto. Se você tiver a aceleração angular e a velocidade angular da barra que liga naquele ponto, você calcula a velocidade relativa e calcula então a aceleração e velocidade naquele ponto. Dessa forma que nós usamos aí, ok? Então, encerramos por aqui. Até mais aí, vocês.